Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, aos sagrados orixás, rogando amparo e sustentação em mais uma noite e a inspiração precisa para que esta conversa seja luminosa em nossos espíritos. Que assim seja. Umbanda tem fundamento e é preciso estudar. Esta é a fala do Caboclo Mirim. Quem já foi para Praia Grande e conhece a Mirim é em homenagem ao Caboclo Mirim. Aliás, aquela festa, aquelas homenagens que nós temos de finais de ano na praia é devido a Umbanda, para quem não sabe. Tem muitas coisas que hoje todos fazem, mas que tem fundamento na Umbanda. E quando nós frequentamos um centro de Umbanda ou trabalhamos nele e mal entendemos e compreendemos toda a sua dinâmica espiritual e física, às vezes a gente fica achando que é tudo usado de forma alhures, sem sentido. E não, tudo na Umbanda, tudo que a gente faz na Umbanda, tudo que a gente usa na Umbanda tem um significado muito próprio. Quando Exu usa uma capa, quando Exu usa uma cartola, ele não está se fantasiando, não é fantasia. Porque eu já ouvi pessoas falarem que, mas na Umbanda é muito teatral, né? Não tem necessidade de tudo aquilo. Te garanto que, se não tiver capa, nem cartola, nem isso, nem aquilo outro, Exu trabalha do mesmo jeito, da mesma maneira. Isso sim. Mas a capa tem sim o seu significado e é utilizada desde que Exu começou a trabalhar em terra. Foi um dos elementos que ele pede para trabalhar. Como tantos outros, como a cartola, alguns usam, alguns não, cada um com o seu mistério. Mesmo porque, de todas as entidades da Umbanda, a esquerda é a mais misteriosa. Cheia de tabu, é o diabo, não é o diabo, faz mal, não faz mal. Cheia de tabu. E das entidades da esquerda, eu acho que a que mais tem tabu é Pombagira. Meu Deus do céu, olha, se homem incorporar Pombagira, vai virar gay. Se mulher incorporar muito Pombagira, vira o quê? Mulher de rua. Vira, não vamos aqui falar os nomes, mas a gente já vai entendendo aonde a gente quer chegar. Neste sentido de colocar a Pombagira como algo que está na rua, como algo que é degradável aos olhos sociais. Mas por quê? Ao que nos parece, a figura da Pombagira, ela chega até nós no Brasil colonial. Então pense, aquela figura, a figura que a gente já conhece, dando gargalhadas, dizendo que é dona de si, dizendo que ela pode tudo e muito mais, num Brasil colonial, aonde o machismo imperava. Então, quando desce uma entidade feminina que bebe, que fuma, que dá gargalhada, que dança, que diz que é dona de si, acabou. É o quê? É o diabo saia. E aí, a partir de então, começa a criar nas pessoas esta mentalidade de que Pombagira, desculpa a palavra, é vagabunda. Pombagira traz energias negativas, tanto quanto Exu. E há também algumas ideias erradas, ainda machistas, porque dizem que Pombagira trabalha para Exu. Não, Pombagira trabalha ao lado de Exu. Cada um com a sua força, cada um com o seu poder. Eles se completam. Exu estimula o vigor. Pombagira estimula o estímulo, né? Tudo que é estímulo, tudo que é ali
que contém essa questão estimuladora é do mistério Pombagira. Ela traz em si esse mistério. Por isso que muitas vezes associam ela à sexualidade, como o Exu também, porque o vigor também está ali contido no falo masculino. Por isso que muitas vezes a imagem de Jesus vem com o falo. Falo, para quem não sabe, é o órgão masculino, tá? Então tem gente que traz essa ideia, porque acha que o vigor masculino está contido apenas no seu órgão genital, né? Tem gente que tem essa mentalidade até hoje, né? E o vigor não está ali, o vigor está em muitos outros sentidos. Embora, se a gente for falar em questões hormonais, sim, tem muito vigor ali, hormonal, que nos traz muitos benefícios. Nós temos que pensar nesse sentido também. E também não endemonizar a sexualidade. O sexo faz parte da nossa vivência e é muito bom também, é saudável quando você sabe direcioná-lo, porque senão a gente cria uma ideia suja, né, que a religiosidade veio trazendo, e não é assim. Se você está equilibrado nesse sentido, tá tudo ótimo, porque o problema é o quê? O abuso de tudo. Mas, falando de Pombagira, Pombagira, ela traz esse mistério estimulador e ela pode nos estimular em todos os sentidos, tanto da fé quanto da religiosidade, que há uma diferença. Eu conheço muitos religiosos que têm pouca fé e muitos não religiosos que contêm muita fé, porque a religiosidade às vezes fica contida ali apenas no ato, né? Você vai lá, você acende uma vela, você faz uma defumação, você cria todo o ritual, mas muitas vezes não faz sentido aquele ritual, aonde entra o quê? A questão da fé. Então, se você está desestimulado na sua fé, na sua religiosidade, e a religiosidade também significa a religação de você com o divino, se você está minado nisso, você pode acender uma vela vermelha para a Pombagira, pedindo o quê? Estímulo, para que ela estimule a sua fé, para que ela estimule a sua religiosidade. Sabe, nos dias atuais que a gente anda muito sem forças para fazer nada, nós andamos muito abatidos, o planeta tem sofrido inúmeros abalos espirituais e nós estamos sentindo estes abalos. Então, nestas horas, a gente pode sim acender uma vela vermelha para Pombagira, pedindo todo este estímulo. Aonde eu posso acender? Eu posso acender em casa? Pode. E aí tudo vai do bom senso. O certo é acender no local que esteja fora. Não porque Exu e Pombagira é algo negativo e não pode entrar dentro de casa. Na última conversa de Exu e Pombagira, eu já falei que muitas vezes a gente coloca coisas piores dentro de casa, né? Através das nossas energias negativas. Piores, quando eu falo coisas piores, ainda leva algo negativo para a esquerda. E não é isso, tá? Não é isso. Eles já são seres de luz. Exu e Pombagira trabalham na lei. Exu e Pombagira de Umbanda trabalha na lei, trabalha para o bem, para realizar o bem. Quando você vê Exu e Pombagira fazendo algo negativo, aí já é outra coisa. Aí são entidades que ainda estão galgando a sua evolução, que não se despertaram. Mas Umbanda é amor e caridade. E aí começam os memes, porque há muitos pontos, aqui nessa casa a gente não canta. Mas se você vem de alguma outra casa, às vezes umbandista ou candomblecistas, muitas umbandas não cantam o que eu vou chamar de pontos negativos. Muitas casas de umbanda não cantam. Algumas que têm mais ligação com ali, uma ligação ali com os terreiros de candomblé, acabam cantando o que a gente chama de ponto negativo. Claro que aqui, por favor, não fica como crítica, cada um canta o que quiser e como quiser. Mas a Umbanda fala de humildade, amor e caridade. Aí você canta: Pombagira malvada, por que mataste o rapaz?
Pombagira malvada, por que mataste o rapaz? A gente mata, vai preso, pombagira mata e não vai. Não faz sentido cantar uma música dessa. Isso faz me lembrar a minha infância. Eu, quando era criança, frequentava o terreiro de uma pessoa que já partiu, e era um terreiro de candomblé que a minha tia frequentava, lá em Itaquaquecetuba. E era um terreiro que, na esquerda, cantava pontos negativos, era natural, era cultural deles. E, como eu nasci na Umbanda, aqui nunca cantou esses pontos. A gente chegava lá e ficava, meu Deus, olha essa música, Senhor, olha isso. E a gente era criança para adolescente, a gente adorava. Tanto é que, olha, o que é ruim a gente grava, viu? A gente grava. Esses pontos que eu canto são de lá. Eu conheço vários. Olha, tinha um que, se a gente cantar aqui na casa, os irmãos evangélicos em volta do terreiro vão nos queimar, que é assim, vai, viu? Por favor, gente, eu tô cantando essas músicas pra gente poder estudar. Não que essas músicas vão trazer nenhuma negatividade pra gente, tá? É só pra gente compreender melhor. Mas pensa, vai, violino vai cantar pra Satanás. Pensa, por favor, pelo amor de Deus. Pra início de conversa, a Umbanda nem acredita no Satanás nem no diabo. Nós não acreditamos no diabo. O diabo para nós é uma alegoria, é uma força do mal. Porque eu te garanto que tem muitos humanos pior do que o diabo, que fazem muito mais mal, são muito mais sagazes. Mas enfim, Pombagira também trabalha para os sagrados orixás, como os Exus também, só que à esquerda deles. Mas como que eles chegaram até ali? Como que eles chegam a trabalhar na esquerda? Bom, eles nos contam que acontece o seguinte na espiritualidade. Você tem inúmeras chances para se arrepender e retornar ao caminho do bem. Então você errou, reencarna, sofre um pouco, mas não desperta, continua errando. Aí você volta para a espiritualidade, sofre, é resgatado. Pessoal, por favor, silêncio, mais silêncio aí dentro, por favor. E aí você sofre, é resgatado, reencarna. Aprende alguma coisa? Não. Cada vez que você volta para a espiritualidade com mais erros, você vai se aprofundando cada vez mais numa negatividade tamanha que chega uma hora que você é levado para faixas espirituais negativas esgotadoras. E essas faixas negativas, nós não sabemos exatamente como acontece, o que acontece nessas faixas. Mas a misericórdia de Deus está em todos os lugares. As faixas espirituais negativas que muitos conhecem como umbral, e essas faixas negativas não se chamam umbral, tá? Lá em nosso lar, André Luiz traz uma filosofia de umbral. Tanto é que antes de nosso lar, ninguém conhecia essas faixas negativas como umbral. E o que é umbral? Umbral, para quem não sabe, é a batente da porta. É a batente da porta. Isso é umbral. Olha essa questão filosófica. Umbral é quando você não passa pela batente. Você não cumpriu seus deveres, então você não tem o direito de entrar pela porta da salvação. Aí você fica ali entre o batente e o lado de fora. Por isso que se chama umbral. Olha que interessante. Mas é uma questão filosófica que acabou disseminando ali até devido ao sucesso que o livro Nosso Lar fez. Mas, geralmente, os guias de Umbanda não chamam muito de umbral. É engraçado, né? Porque em Aruanda se fala muito em faixas negativas. As faixas que estão mais em cima, em torno da terra e nas profundezas. Quem tem medo aqui de ir para essas faixas negativas? Quem não quer ir para essas faixas negativas? Ninguém quer, né? Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Nós já estamos sobre ela.
Nós já estamos mergulhados nessas faixas negativas. Porque essas faixas negativas, elas começam na Terra, através do pensamento negativo, através das guerras, das perturbações, dos desalinhos que nós temos, das brigas que temos. Tudo isso vai gerando forças negativas, ideias e pensamentos negativos que vão intoxicando o nosso entorno. Tem pessoas que não querem ir de jeito nenhum para o umbral, mas moram dentro do próprio umbral, moram dentro dessa própria faixa negativa, porque dentro do seu lar há tantos atritos e perturbações, é briga entre marido e mulher, é discussão, é falta de respeito, é filho com a mãe e o pai. E assim vai indo. E aí vai criando uma atmosfera tão pesada e tão negativa que você está mergulhado nesta faixa perturbadora espiritual. Aí depois não quer colocar Exu e Pombagira dentro de casa? Me poupe. Mas voltando lá a falar, posso cuidar de Pombagira dentro da minha casa? Se você tem um quintal que do lado de fora você pode cuidar da Pombagira e do Exu, cuide do lado de fora. Se você mora num apartamento ou você divide casa com outras pessoas e você não pode colocar para fora, põe dentro de casa. Mas aí você vai reservar um local. Eu sempre brinco que existe Exu do tanque. Então, ali debaixo do tanque que tem dentro da sua casa, num cantinho pode colocar, ou debaixo da pia, algum lugar que vai ficar fechadinho seria melhor. Mas, cada um age com aquilo que tem em mãos. Então a gente vai utilizar o que nós temos em mãos. Vamos lá. Como que eu cuido da pombageira? Acendendo uma vela vermelha, ou vermelha e preta, bicolor, com champanhe, uma rosa vermelha. Você pode colocar, pegue a vela do lado esquerdo, eleve acima da sua cabeça, ofereça a pombagira. Ah, mas acima da minha cabeça? Sim, porque a gente entra nas faixas espirituais. Simboliza, quando você eleva acima da sua cabeça, você simboliza as faixas espirituais. Então eleva, ofereça uma pombagira. Mas qual pombagira eu posso oferecer? Aquela que você tem mais carinho, né? Que você tem mais ligação, ou a sua, porque todos nós possuímos, sejamos homens ou mulheres, nós possuímos essa força, tanto à direita quanto à esquerda, ou alguma pombagira da casa, enfim, ofereça ou só ofereça, ó Senhora pombagira de força e poder, ofereça essa vela, que ela seja de força viva em minha vida, que ela me traga estímulos de luz, de proteção, estímulos de fé, estímulos de alegria, amor próprio. Eis um dos mistérios de pombagira. Porque o povo distorce o mistério da pombagira. Vai lá e quer fazer amarração. E como tem amarração. E funciona, viu? Funciona. A amarração, ela funciona. Mas como que ela funciona? Como que... Coração, nós estamos dentro do horário? 51. Perfeito. Como que funciona? Eu vou indo e voltando, mas a gente vai chegar até o ponto final básico de pombagira. Básico, porque todo trabalho de esquerda a gente vai conversar um pouco sobre a esquerda. Mas enfim, como que funciona a amarração ou qualquer outro trabalho negativo que se utilizam desta força da esquerda baixa? Vamos usar a palavra assim, esquerda baixa, não Exu e pombagira de lei. Existe uma lei universal, existem forças divinas que regem o universo. Então, não é assim, eu vou acabar com a vida do outro. Não funciona assim. Se a pessoa ativadora da magia negativa é uma pessoa séria, como que ela age? Ela primeiro, junto com aquela entidade negativa, ela vai analisar se há possibilidade de ativar aquela força negativa contra aquela pessoa que a pessoa está desejando mal, que chega até você. Difícil. Vamos lá. Vamos supor que eu faço magia negativa. Aí chega... Que nome mesmo? Bárbara. Chega a Bárbara aqui. O marido da Bárbara largou ela, não quer mais saber dela, mas mesmo... Ela já começou assim, ó. É uma delas que já vai procurar, tá vendo? Tô brincando. Aí o marido dela largou ela esquece que existe uma lei do livre-arbítrio, que ele pode seguir o caminho dele. E aí
Para piorar a situação, ele arranja outra. A Bárbara fica enfurecida, vai lá, me procura para fazer uma amarração. Vamos supor que eu sou ativadora de magias negativas. A princípio, parece até viável, porque ela é ex-esposa. Ele largou, arranjou outra. Tem filhos, aí fala, ai, tadinha, vamos trazer, né, o marido de volta. Mas existe uma lei do livre-arbítrio, que nós temos que respeitar. Mas eu vou lá e vou ativar. Antes de ativar, a entidade negativa feminina que vai ativar aquela magia de amarração, ela primeiro precisa averiguar se dentro da vida espiritual do marido dela há alguma brecha no qual eu posso mexer. E geralmente tem, gente, porque a gente vem de um passado sujo. E aí esse passado sujo é onde nos complica. Porque aí a entidade negativa feminina vai falar, olha, ele tem umas dívidas do passado sim, a gente pode mexer, amarrar ele para a Bárbara. Mas, aparentemente, vai ser maravilhoso, porque eles tinham uma família. Mas você já está burlando a lei do livre-arbítrio. Agora vamos fazer o contrário. A amante, vamos dizer que ele estava com uma amante. E a amante começa a fazer magia de amarração para separá-lo da Bárbara. Pode levar. Se tá com a amante, pode ir, né? Pode levar. Mas vamos dizer que isso está acontecendo. Acontece a mesma coisa. A entidade feminina negativa precisa analisar se dentro da vida espiritual da Bárbara há alguma brecha aonde pode ser mexido. E geralmente tem. Aí você fala, meu Deus do céu, então a gente está à revelia. Se você não tiver uma proteção espiritual, você está. Por isso que é importante a ligação com Deus, por isso é importante fazer o bem, por isso é importante estar dentro de uma casa umbandista, espírita, religiosa, que vai nos respaldar. E, sinceramente, principalmente umbandista, que as entidades falam, olha, você precisa fazer uma descarga, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro. E aí, por mais que aquela magia negativa vai nos sacudir, porque muitas vezes nos sacude, não vai nos derrubar, porque a gente tem uma proteção maior, porque nós já estamos ligados a estas forças divinas. É assim que funciona. Toda vez que alguém faz um trabalho negativo para você, é assim que funciona. Essas entidades negativas vão mexer no seu karma. Por isso que a gente tem que estar vigilante e sempre fazendo o bem. Sempre fazendo bem. Mas enfim, aí utiliza o Ministério Pombagira para amarrar o outro, deixa o outro ir, se o outro quer ir, deixa o outro ir. E a Pombagira traz esse mistério do amor próprio, que muitas vezes a gente não ativa. Pombagira, ela traz, tanto é, por que ela foi condenada como diabo? Porque lá no Brasil Colônia ela já começa, né, dar risada, fumar, beber, chacoalhar, para mostrar que ela é empoderada, para mostrar que ela tem força e poder. Aí as pessoas distorcem isso. E não, todo esse jeito é o arquetipo dela. Mostra a força poderosa que ela tem, o amor próprio. E isso pode ser trazido tanto para o homem quanto para a mulher. Não é porque você ativou Pombagira sendo homem que você vai descambar a sua sexualidade. Isso é um erro. Tudo bem? Alguma dúvida sobre Pombagira? É muito mais complexo, mas vamos deixar dessa forma mais sucinta para a gente ir compreendendo aos poucos este mistério. E vamos vigiar. Vamos vigiar porque as pessoas fazem trabalhos negativos, sim. Fazem. Eu contei semana passada do trabalho que fizeram numa padaria lá perto do serviço. Não contei? Só pra finalizar, porque eu gosto de contar os meus... Gente, aparece cada história pra mim, cada causa, acho que pra mim poder contar pra vocês. Olha como o dono dessa padaria, olha como ele estava respaldado de proteção. Ele frequenta um centro. E aí, uma pessoa, a minha cliente, me contando isso. Que ela estava fula da vida, porque o nome dela estava na macumba, inclusive. Aí, o que aconteceu? Tinha as plantas da padaria, que fica no terraço, que quase ninguém mexe, molha de vez em quando, como fica no ar livre, chove, molha, dá uma olhadinha.
Mas aquele dia, deu uns 5 minutos na pessoa e foram futucar nas plantas. Ah, deixa eu mexer nas plantas, tirar umas folhas. E encontraram uma macumbinha ali, uma garrafa com um líquido dentro, provavelmente com sangue, algumas coisas, e tinha os nomes. E para você ver da proteção dessa pessoa, porque essa pessoa frequentava um centro, já estava respaldada de proteção, para você ter noção, a macumba tinha acabado de ser feita, possivelmente, porque os nomes estavam no papel e não estavam desmanchando ainda. Então deu para abrir, olha, a pessoa foi corajosa, abriu, começou a ver os nomes. E a minha cliente estava já atrás e viu que um dos primeiros nomes era o dela. Foram no terreiro, mostraram o trabalho. A entidade falou, nem se preocupa, daqui que a gente desfaz. Já desfizeram o trabalho, deu tudo certo, limpou e disse que foi uma mulher, não deu nome aos burros, porque as entidades não têm que dar nome aos burros. Não tem que fazer isso. O problema é da outra pessoa. Mas disse que foi uma mulher e ela, na verdade, esses nomes, os nomes dos funcionários estão aí dentro para que ninguém consiga mais trabalhar na padaria, vão todo mundo embora e você venha falir. Então, quer dizer, o objetivo era prejudicar o dono, mas todo mundo seria prejudicado. Aí teve uma reunião na padaria para contar o caso, para falar, olha gente, a gente sabe, né? Então, por favor. Aí a minha cliente se levantou, baianona daquelas arretadas, falou, se eu descobrir quem fez essa macumba, eu vou dar uma surra. Eu não vou procurar pai de santo, não. Eu vou dar uma surra nessa pessoa. Mas é engraçado, mas pense na proteção que esse dono da padaria estava tendo por estar ligado a um centro. Foi mexido. E só para finalizar, e nós vamos conversar mais sobre isso mais pra frente, só pra finalizar, e às vezes, quando você tem um karma muito pesado, às vezes, mesmo frequentando o centro, algumas coisas ficam cobertas. E aí as entidades vão tratando de forma paliativa. Calma, tenha fé, calma. Aí um dia a entidade vira e fala pra você, olha, anos atrás fizeram um trabalho pra você, a gente precisa desfazer. Aí você fala, mas meu Deus, eu frequento o terreiro já há 10 anos, e agora que você me conta isso, acontece. Porque ali a lei bateu. Tudo na hora certa. Então pode acontecer, E é importante que vocês fiquem esclarecidos para achar que vocês não estão em desamparo. Mas tudo tem uma lei divina. Por isso que, ó, nessa encarnação, vamos melhorar. Para que a gente não venha criar brechas, para que essas entidades venham nos perturbar. Tudo bem? Pombagira é força e poder, vigor e luz. Ela, tanto o Exu quanto o Pombagira são senhores dos nossos destinos e dos nossos comportamentos. Todo lugar que a gente vai, existe o Exu e Pombagira anotando o que a gente faz, viu? Eles são senhores da lei, tá? Em todos os pontos de força. Vai na praia, deixou uma casca de banana? Olha, a Magda deixou uma casca de banana na praia. Parece brincadeira, mas as entidades anotam tudo. Porque você está denigrindo a natureza. Parece simples, né? Mas não é. E é isso. Imagine as coisas mais pesadas do que a gente faz. Mas é isso. Hoje é gira de esquerda. Que essas forças divinas possam nos amparar, nos sustentar.